Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este vídeo onde iremos abordar um tema muito complexo, o tema sobre a Trindade Santa ou a Triunidade de Deus. Nós sabemos que é um dos temas mais debatidos na igreja cristã e mais complexos também. Nós sabemos que é um tema que transcende o nosso entendimento. O que é transcender? Ele vai muito além do que a gente possa imaginar, entendeu? Só o próprio Senhor poderia explicar a Trindade na sua plenitude. Mas, dentro do nosso conhecimento, estudos aprofundados e pesquisas, nós conseguimos expressar, através da Trindade, a expressão divina de Deus e o amor dele por todos nós, através da Trindade, né? Nós vamos descobrir como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas e o mesmo Deus, três pessoas distintas. A palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia, começa por aí, por isso que é tão, como que eu posso dizer, complexa, porque ela não aparece exatamente o nome Trindade na Bíblia, né? E, porém, não é porque não tem a palavra Trindade na Bíblia que não existe o conceito sobre a Trindade. Nós podemos ver, à luz da palavra, né, da Bíblia Sagrada, que existe sim a Trindade, e através da palavra nós podemos provar que ela existe. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, fala o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aí a gente já vê que quando ele fala no plural, façamos e nosso. Então significa que ele não estava sozinho, né? Vemos como João se refere ao Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que fala: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui João revela que Jesus estava com Deus e era Deus desde o princípio. Aqui ele explica pra gente que a palavra, né, que o verbo significa palavra, ela estava com Deus e ela era o próprio Deus. O Espírito Santo. Já o Espírito Santo, ele é citado no capítulo 1 de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, desde o início, nós podemos ver, né, as três pessoas agindo juntas, desde o princípio. Deus é um só em três pessoas distintas, entendeu? É um pouco complexo de ser explicado, mas é algo verdadeiramente e que a Bíblia nos explica muito bem. Afirma que Deus é um só em três pessoas. E ele afirma também que é um só Deus e que devemos adorar apenas a ele. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, fala o seguinte: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso significa que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são o mesmo Deus e não deuses separados. Até mesmo por causa desse tema, que os judeus que não acreditam que Jesus era o Messias, né, o Cristo, o ungido de Deus, eles falam que o cristão, ele é politeísta, ele adora vários deuses, né, por causa da Trindade. E aí a gente também vê, uma das melhores formas aqui de entender é no livro de João, em que Jesus fala, no capítulo 10 de João, verso 30, fala assim, ele diz: Eu e o Pai somos um. Então, automaticamente, ou seja, Jesus está dizendo o quê? Eu e o Pai somos um. Então, Jesus, ele é a representação da glória de Deus na terra. Ele encarnou, né, para executar o plano do Senhor, o plano de Deus. E aí Jesus diz o quê? O Espírito Santo. Jesus fala também sobre ele, aqui em João, capítulo 14, verso 26 da Bíblia, que diz o seguinte: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui a gente vê claramente a distinção, né, entre Pai, Filho e Espírito Santo e o tipo de ação que cada um tem na nossa vida, né? A palavra trindade é um termo teológico usado para expressar, para explicar essa doutrina, entendeu? Que para muitas pessoas é muito complexo. Mas a gente pode usar algumas analogias, né? Um exemplo, a água. A água, ela tem 3 estados. Ela é apresentada de 3 formas. Ela tem o estado líquido, sólido e gasoso. E não deixa de ser água, entendeu? O sol, ele emite luz, calor e energia. E continua sendo sol. Então, Deus é a mesma coisa. Ele se apresenta como Deus Pai, Deus o Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Porém, é o mesmo Deus, entendeu? A essência dele é a mesma, entendeu? Então, não são 3 deuses, como muitos acreditam que o cristianismo é politeísta. Então, ele existe como Pai, o Filho e o Espírito Santo, porém, sendo o mesmo Deus. Então, à luz das escrituras sagradas, a gente pode enxergar, né, essa apresentação dos 3. A gente pode voltar aqui no livro para falar sobre Deus Pai, a gente pode ir no livro de Êxodo, onde Deus tem um encontro com Moisés, né? Ou a gente pode também falar Jesus, onde no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14, fala o seguinte: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. No verso 15 do capítulo 3 fala assim, e Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Então aqui Deus se apresenta como Deus. Ele fala o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, né? Deus de seus pais, dos seus antepassados. E aí Deus Filho, que é Jesus Cristo, né? Que é a palavra, é aquele que executa o plano e é o Salvador, que se encarnou para nos redimir dos nossos pecados através da cruz, da expiação, né? Fala em João, capítulo 10, versos do 29 ao 31, diz o seguinte: meu Pai, que me deu vocês, é mais do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Né? Então aqui, Jesus está se apresentando como filho. Então ele tá dizendo o quê? Quem me deu vocês foi o meu Pai. E ninguém pode tirá-las da mão de meu Pai. Meu Pai é maior do que eu. No plano, né? Meu Pai é maior do que eu no plano. Beleza. E aí vem Deus Espírito Santo, que é o que aplica o plano. Deus arquiteta, planeja. Jesus, o Filho, executa, né? E o Espírito Santo aplica a obra. Entendeu? Então, ele é o consolador, o que santifica, ele é o que nos convence dos nossos pecados, ele é o que nos guia pelo caminho da salvação, que nos guia pela porta estreita. Entendeu? Então, ele, a partir do momento que Jesus ressuscitou, que ascendeu aos céus, ele passou a habitar dentro de nós, como o consolador e o intermediador. Entendeu? Ele intercede por nós junto a Deus Pai. Né? E a gente pode ver em Atos, capítulo 13, verso 2, que fala: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então veja bem, o Espírito Santo aqui que está falando, ele está separando 2 pessoas para uma obra, que é Paulo, né? Saulo, que passaria a se chamar Paulo, e a Barnabé, para fazer a obra que ele chamou, que é o Espírito Santo, né? Então, a Trindade, ela está claramente exposta nas Escrituras. É questão de leitura, lógico, e uma interpretação, né? E discernimento. E a gente pode ver também em Mateus, capítulo 28, verso 19, que fala
que o próprio Jesus fala: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Note que Jesus não diz os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala: batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, compartilhando a mesma identidade divina, né? Outro exemplo está em Coríntios, no livro que Paulo escreveu, Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, você vê mais uma vez aparecendo a Trindade. Outra parte onde a Trindade aparece muito explícita, muito explicativa, é no batismo de Jesus, quando João Batista o batiza. Jesus, ele se apresenta no Rio Jordão, né? João fala: esse é o Filho, né, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ele é batizado. Quando ele se batiza, que João o ergue, né, que ele emerge na água, e que ele levanta ele, Deus fala, né: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo em seguida a pomba desce sobre ele. Então, Deus Pai é a voz que falou, Jesus é o Filho que estava sendo batizado, e a pomba que desceu sobre ele é o Espírito Santo. Então, mais uma manifestação da Trindade, né? Só que o que a gente tem que entender, a Trindade é complexa e ela requer muito estudo, muita oração, porque para poder ter um entendimento e um discernimento da palavra é necessário ter comunhão com o Senhor, entendeu? Para poder você ter um discernimento e poder ter uma exposição correta da Trindade, né? Dentro das Escrituras. Mas a Trindade, ela é essencial para a gente entender a natureza divina, essencial. Ah, mas ninguém consegue explicar. A gente tem que entender que algumas coisas não são necessárias ter uma explicação total e plena, porque é através da fé que a gente tem uma compreensão. Porque Deus, muitas vezes, não é lógica, mas é fé, entendeu? E é importante lembrar que a Trindade é um mistério que transcende o nosso conhecimento. Então, pertence ao Senhor, né? E eu creio que um dia Ele mesmo irá nos explicar sobre todo esse mistério, né? E a gente tem que entender que Deus, ele nos escolheu desde a fundação dos tempos. E a gente vai ver aqui em Efésios, que fala o seguinte, para poder a gente entender um pouco do mistério da Trindade. A gente tem que entender que a gente foi escolhido pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Em Efésios, capítulo 1, verso do 4 ao 5, fala o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, antes mesmo do mundo existir, Deus já tinha nos escolhido, já tinha planejado a nossa redenção. Mas para isso era necessário que tivesse um Salvador. Um exemplo, ele planejou. Mas o plano dele precisava de alguém para nos salvar, de alguém puro, um cordeiro perfeito, entendeu? E aí onde entra o trabalho da Trindade, entendeu? E aí ele planeja e alguém tinha que executar e restaurar a comunhão, né, entre nós e o Criador. E a gente vê a prova desse amor, do amor que Deus tem por nós, porque ele já tinha esse plano desde antes da fundação do mundo. A gente vê no livro de João, capítulo 3, verso 16, né, onde ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ao morrer e ressuscitar, o Espírito Santo, ele aplica essa obra na nossa vida, né? Através do sopro do Espírito Santo, né? E ele trabalha na vida daqueles que realmente creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, entendeu? Então, só vai ser aplicado na vida daqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, né? E aí Jesus fala assim também em João, capítulo 14, verso 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
Então aqui, quem é o Consolador? O Espírito Santo. Então é preciso que ele vá para que o Espírito Santo venha, né? Então, sendo assim, a gente pode colocar Deus Pai como o arquiteto que planeja, Deus Filho, Jesus, executa e a obra da salvação, e o Espírito Santo aplica a obra planejada, né, pelo Pai e executada pelo Filho. Por isso que Jesus fala em uma ocasião no livro de João, capítulo 14, verso 28. Ele fala o seguinte: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Mas espera aí, se Deus e Jesus são a mesma pessoa, por que Jesus fala que o Pai é maior do que ele? A gente tem que entender que não é maior em honra, em santidade, em glória. Ele é maior no plano, porque ele arquitetou, planejou e mandou Jesus executar. Então, no plano, Deus é maior que Jesus, no plano. E Jesus na carne, né? Porque a gente tem que entender que Jesus na carne, ele se fez servo, ele se esvaziou da sua glória, entendeu? Para poder executar o plano do Pai. Ah, então por que ele aceitou? Por que ele aceitou fazer isso? Deus já tinha feito um plano, então ele tinha que cumprir, né? Na passagem que ele fala assim, Deus meu, se possível faça de mim esse cálice, mas que contudo que seja feito a tua vontade e não a minha, né? Então veja bem que ele teve medo, né, de executar o plano, mas mesmo assim ele não deixou de executar, ele executou e com perfeição. E por isso eu e você, nós temos chance com o Senhor. Todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador tem chance com Deus, né? Bom, pessoal, é isso, né? Esse foi o tema do vídeo de hoje. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem dar dicas de temas para o próximo vídeo, deixem nos comentários, né? Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Caso não, deixem nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.